Cura para os pecados intocáveis. É o meu tema, não é isso? É isso, gente? Cura para os pecados intocáveis. Então se prepare que nós vamos estudar a Bíblia, um versículo só. E depois nós vamos fazer uma sessão de descarrego. Você vai confessar os seus pecados, vai sair aqui curado dos seus pecados intocáveis. Então, hoje nós vamos tocar nesses intocáveis aí, tá certo? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias. Então, Isaías, Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Nós vamos ler só esse versículo. Isso aqui é uma promessa de Deus. Deus promete curar você hoje. Amém? Ó, eu não sou conferencista, tá? Eu sou pastor. Eu vou na jugular. Eu não sei fazer aquelas histórias. Tá certo? Se é para tratar de pecado, tem que tratar de pecado. É ou não é? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Vamos ler juntos? Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. A cura para os pecados intocáveis. Se nós estamos falando de cura, nós temos que falar de doença. E não existe doença igual o pecado. O pecado é a maior doença que existe. E ela é a mãe ou o pai de todas as outras doenças. O pecado entrou na nossa história e o pecado, ao entrar na nossa história, trouxe o sofrimento, trouxe as doenças, trouxe as dores, trouxe os espinhos e os abrolhos, né, para a nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu fico muito preocupado. Tem muita gente hoje lendo livros de aconselhamento bíblico. E muitas vezes a pessoa foca mais na questão do autor do que do sentido da Bíblia. Preste atenção. O que é um livro bom? Um livro bom evangélico é aquele que nos faz voltar para a Bíblia. Então, se você lê um livro evangélico que faz você gostar mais da Bíblia, esse livro é bom. E eu gosto mais porque aí eu pego umas ideias também para fazer sermões, entendeu? Então, um livro é bom quando eu leio aquele livro, surgem uns 3 ou 4 sermões. E foi escrito um livro, Sociedade Sem Pecado, onde o autor coloca muito bem isso, que a sociedade tenta destruir o conceito de pecado. E a forma como a sociedade faz isso é colocando nomes de doenças nos pecados. Então, por exemplo, o sujeito é ladrão. Então, ele não é ladrão, ele é cleptomaníaco. Deu para entender?
o cara é um tarado. Não, ele é viciado em sexo. Mas nós não podemos fugir, e aí se você lê o livro do profeta Jeremias, você vai descobrir, principalmente em Isaías e Jeremias, que Deus sempre tratou o pecado como uma doença. E ele não somente tratou o pecado como uma doença, mas ele providenciou em Cristo Jesus o quê? O remédio para essa doença chamada pecado. Quando você lê lá em Isaías capítulo 53, diz, e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Isso é um paralelismo sinonímico que mostra que pecado é doença. Eu não estou aqui abraçando um conceito psicológico, eu não estou aqui negando, mas você não... Meu irmão, lê a Bíblia. Porque a turma lê Paul Tripp, lê fulano de tal, ciclano, só não lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. E ver como é que a Bíblia vê a questão do pecado, como é que se trata o pecado. Então, eu queria chamar a sua atenção, porque é uma promessa de Deus. E essa promessa tem 3 pontos aqui. Primeiro diz assim, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. E por que ele vai fazer isso? Por que ele vai restaurar? Qual é a motivação de Deus a fazer isso? Veja no texto. O que diz o texto? Pois te chamaram, o quê? A repudiada. Dizendo, Sião, já ninguém pergunta por ela. Deus aqui, ele tem uma crise de ciúme. Porque Sião não é a repudiada. Sião é a esposa de Deus. Então, a igreja está sofrendo. O povo está lutando contra as suas dores, os seus pecados. E o mundo está cantando, joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Mas a igreja não é a Geni. A igreja é a noiva do Cordeiro. Aí Deus disse, não vai fazer isso mais não. Ninguém vai falar mal. Eu vou curar vocês, sabe por quê? Para que ninguém diga que a igreja é repudiada. A igreja tem dono, ela tem esposo. E eu vou sarar a igreja, eu vou curar a igreja. Lembra que a promessa lá, que Jesus Cristo vai apresentar a igreja dele ao Pai, sem mácula e sem defeito. A igreja, irmãos, não está piorando. A igreja está o quê? Melhorando. Então vamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, eu te curarei a saúde e curarei as tuas chagas. Promessa de restauração e de cura. Quem é que está prometendo aqui? Deus. Ele está exigindo alguma coisa? Tem algum condicionante aí? É uma promessa incondicional. Eu vou restaurar, eu vou curar vocês. E esse verbo restaurar e curar aqui tem o significado justamente de dar uma saúde o quê? Perfeita. Significa anular, acabar com todas as enfermidades. Então, esse negócio de pecado intocável aqui, cai por terra.
esses intocáveis aí já está o quê? Curado. Deus vai curar você. Você está viciado em internet, em pornografia? Diz que muita gente aqui na igreja, os homens, os velhos barbados, casados, deixa a mulher ali na cama, coisinha bonitinha, cheirosa, quentinha, e vai para a internet para ficar vendo vídeo pornográfico. Como é que pode um negócio desse? Isso é doença, pecado. Deus vai libertar você desse negócio, ué? Tá certo? Qual é o seu pecado intocável? O meu são todos, eu não quero que ninguém toque. Eu chego diante de Deus e digo, eu sou um pecador e tal. Agora, se alguém disser, Arival, você é pecador, eu saio do braço. Porque eu posso dizer que eu sou pecador, mas eu não quero que você diga que eu sou, entendeu? Então vamos pensar aqui o pecado como uma doença espiritual. Quando uma doença atinge o nosso corpo, atinge o quê? Atinge a nossa mente, atinge o nosso físico, atinge o nosso o quê? Emocional. O nosso ânimo, a nossa vontade. Quando eu estou em pecado, ou eu vivo na prática do pecado, o pecado tem a sua consequência natural. Afeta a minha visão, afeta o meu ouvido, afeta o meu paladar, afeta o meu tato, me atinge completamente. Afeta a minha mente. Então o pecado adoece. Adoece. Veja, em Jeremias, capítulo 30, versículo 6 e diante, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Quem é que tem dor de parto? Mulher. Mas quando o homem peca, ele chega a ter dor de parto. A dor de parto aqui não é dor de parir, significa que é aquela dor forte. Então, pecado traz dor, traz sofrimento. Veja como é que ele vai completar. A cada homem com as mãos na cintura, como é que está dando o quê? Luz. E aí ele complementa, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? O pecado deixa o sujeito o quê? Pálido, amarelo. Não tem nada a ver com o japonês, tá? Oriental. Então o pecado, irmãos, é uma doença. Então quando eu peco, eu estou doente espiritualmente. Veja bem, se você não é crente, você está morto. Então, morto em delitos e pecado, ele peca, ele não sente o quê? Nada. Mas quando você é crente, você já foi ressuscitado, regenerado, você tem o Espírito Santo. A primeira coisa que acontece na sua vida, quando eu e você nós pecamos, o Espírito Santo fica o quê? Triste. E quando o Espírito Santo fica triste, o que ele faz em mim? Ele me entristece. Veja que nós crentes somos muito sem vergonha, porque quando a gente peca, a gente se isola. Isola ou não isola? A gente quer fugir. Por isso que eu fico com medo desses crentes que estão faltando muito na igreja, estão tudo em pecado. Porque crente mesmo, raiz, crente, assim como nós, né, que somos bons, a gente quer congregar, a gente quer chegar. Mesmo que a gente venha aqui para brigar, mas só é bom a gente vir para brigar. A gente vem para a igreja. Então o crente ele começa a se afastar. Lembra de Adão quando ele pecou? Ele fugiu, se escondeu. E Deus ainda faz uma pergunta: Adão, onde estás?
Deus faz umas perguntas. Deus diz para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Deus sabia que ele havia matado o irmão, escondido o corpo. Deus diz para Elias: Elias, o que fazes aqui, Elias? Você tem que estar trabalhando, está se escondendo. Você matou 400 profetas, agora está com medo daquela rapariga Jezabel, aquela prostituta? Vai lá. Quando a gente está em pecado, a gente fica desanimado. Veja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá vamos sempre para Davi, né? Isaías, Salmo 32. Eu não vi na Bíblia pecado intocável, mas eu vi na Bíblia pecado o quê? Encoberto. O que é pecado encoberto? É pecado não confessado. Certo? Todos nós aqui temos os pecados de estimação. Aquele que você gosta. Também, eu não faço isso, não faço aquilo, só esse pecadinho. Tem ou não tem? Fala a verdade. Vou abrir o confessionário no final. Salmo 32, versículo 3. O que diz aí? Enquanto calei, envelheceram pelos meus constantes todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, vamos voltar lá para Jeremias para a gente entender isso aqui. Por que Jeremias diz assim? Porque te restaurarei a saúde. Quando ele fala de restaurar a saúde, ele está falando da doença que o pecado produz em mim. Certo? Quando você peca, você perde o apetite espiritual. Você não tem fome e sede da palavra de Deus. Certo? Você se isola. Você fica triste, fica desanimado, fica abatido. Você adoece, o pecado adoece, é uma doença. Mas além da doença, sabe o que Deus faz com a gente, crente? Ele disciplina a gente por causa do pecado. Quer dizer, presta atenção que o negócio é sério. Você tem a consequência natural do pecado, mas ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão o quê? Pesava 24 horas, dia e noite, sobre mim. Já pensou nisso? Davi diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. O que significa isso? Para onde ele ia, o pecado dele acompanhava na cabeça dele. Ele não conseguia ter paz, porque o pecado estava sempre diante dele. Veja que aqui em Jeremias diz assim: porque te restaurarei a saúde, isso é o que o pecado, e curarei as tuas chagas. As chagas são as consequências. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Davi. Deus perdoou o pecado de Davi. Natan falou para ele: os teus pecados estão perdoados. Mas a espada do Senhor jamais se afastará da sua casa. Deus perdoou o pecado, mas ele recebeu a disciplina. Porque assim como ele destruiu uma família, um lar, isso afetou demais. Porque ele teve um filho chamado Salomão. Salomão era filho de quem? Betseba. Você já imaginou um papo de Davi, Salomão adolescente, e ele dizendo: olha, sabe como eu conheci sua mãe? Isso afetou tanto Salomão que ele teve uma disfunção sexual. Ele teve quantas mulheres? 1000. Ele disse: pegou minha mãe, agora eu vou pegar todas as mulheres. Seria um caso para a gente estudar hoje, se Salomão estivesse vivo. Fazer uma terapia. Por que você gostou? Você pegou tanta mulher e não achou uma esposa? E o desgramado ainda escreve o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os quê? Salmo de Salomão.
Então o pecado, irmãos, ele traz o sofrimento, existe o sofrimento inerente do pecado. Eu e você, quando a gente peca, crente, aquilo fica martirizando a gente. Não é assim? Por exemplo, se eu de manhã em casa, eu brigo com Tássia, quebro o pau. Vocês não fazem, eu faço, né? Aí eu venho trabalhar. Aí eu não produzo nada. Eu tenho que ligar, dizer, ó, Tássia, desculpa aí, a gente conversando, depois eu converso, tá? Libera o perdão, porque está me perturbando aqui. É assim ou não é? Porque Jesus, por que Jesus diz, por que Paulo diz, não se ponha o sol sobre a... Você não pode deixar pecado para outro dia. Você tem que... As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para que nós também renovemos a nossa comunhão com Deus toda manhã, todo dia. Então o pecado é uma doença, e o pecado traz chagas. Essas chagas aí que ele está falando, são as disciplinas de Deus. Certo? Você está vivendo em pecado, Deus manda aprovação para você no trabalho, manda aprovação para você na família. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então, presta atenção. Primeiro ponto aqui é que Deus, Ele promete restaurar e curar os nossos pecados. Em outras palavras, Ele promete restaurar a nossa saúde espiritual. Ele pessoalmente, eu, o Senhor. Mas você precisa entender que o seu pecado, o meu pecado, intocável, não intocável, encoberto, pecado predileto, né? Pecado por pensamento, por ações, por omissões, tudo isso é pecado. Muitas vezes, os pecados de omissões, eles castigam a gente também. Eu não sei se você vive o drama de saber que você tem que orar e você não ora. E você sofre por causa disso. Quem sofre por causa disso, levanta a mão. Você sabe que precisa orar, que oração faz bem para você, mas você não ora. Então você vive a aflição de não orar. E eu fico doido também, eu pastor, né? Doença de pastor. Aí eu fico vendo, quando eu não tenho um irmão que não vem, aí eu fico doido. Para onde que esse irmão está? Eu sonho com o irmão. Aí tem que ligar. Como é que está? Pergunto para um, pergunto para outro. Cadê o irmão? Sumiu. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção. Vamos para a primeira carta de João. Primeira Epístola Universal de João, lá no final da Bíblia. No primeiro capítulo, João, ele tenta destruir 3 falsos conceitos sobre pecado. Certo? Qual o primeiro sofisma que o diabo coloca na sua cabeça, na minha muitas vezes? O primeiro está aí, no versículo 7. Versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O primeiro erro que eu e você somos enganados é que eu posso ter comunhão com Deus e viver o quê? Pecando.
assim mesmo, nós somos pecadores, a carne é fraca. A carne é fraca mesmo, mas o espírito é forte. Jesus diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em... Porque na verdade, o espírito está pronto e a carne o quê? É fraca. Você vai dizer para Jesus, Jesus, eu pequei porque a carne é fraca. Eu já falei isso para você, seu tonto. Você não leu lá? Você precisa me informar que a carne é fraca, eu já avisei para você. Não vos exponhais ao pecado, não seguireis a multidão para praticar o que é reto. Fugir do pecado. Junto com a tentação, eu vou dar o escape. Entendeu? Agora, observe, meus amados irmãos, que outro engano, né? Ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, versículo 8. Outro engano, eu não peco. Mas veja, no versículo 10, se dissermos que não temos o quê? Cometido pecado. Então você nega que é pecador e nega que pratica atos pecaminosos. Você está mentindo, você está enganando a si mesmo. E ele diz, se porém confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Lembre-se que a purificação é um ato de cura. Não é apenas de sanitariedade, mas de cura. É uma espécie de limpeza, de asepsia espiritual. Por isso que Davi diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me. Veja bem. Mas veja, por favor, lá no capítulo 2. Não, desculpa, capítulo 3. 1 João 3. Versículo 9. Vamos ler juntos? 3:9. O que diz? Todo que é nascido de Deus não vive, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecado. Então veja bem, somos pecadores? Somos. Vamos pecar até morrer? Vamos. Porque nós estamos livres do poder do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. O pecado está em nós. Mas veja que aqui, João está dizendo, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática. Ou seja, você vive lutando para não pecar. Lutando. Tá certo? E aí, lá no Antigo Testamento, Deus deu os mandamentos, não deu? E descumpra os mandamentos. O povo dizia, eu quero cumprir, mas eu não consigo cumprir. Mas agora, na nova aliança, Deus diz assim, cumpra os mandamentos, porque Cristo já cumpriu por você. Então você não vai ser condenado pela lei, pelos mandamentos, pela não obediência, porque Cristo já obedeceu por você e morreu em seu lugar. Mas além disso, eu coloquei dentro de você o meu Espírito. E o Espírito não somente vivifica, mas também o quê? Mortifica. Mortifica. Certo? Então você que é jovem, está olhando para uma moça bonita. Presta atenção. Capricha na primeira olhada. Mas se ficar fixo aí, o negócio, a vaca vai para o brejo. Porque não tem ninguém forte diante do pecado. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se liga aí. Você é doente espiritualmente, você é um pecador. Agora, irmãos, o que eu acho interessante nesse texto
porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Eu vou sarar vocês, vou restaurar vocês do ponto de vista espiritual. Até os apóstatas voltarão. Então, veja bem, se Deus está dizendo aqui, não existe nenhum pecado que esteja prejudicando a nossa saúde espiritual que não possa ser o quê? Curado. Então você chega para mim, pastor Arival, eu estou sendo tentado por pessoas do mesmo sexo. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma caixa de prego, um martelo, vou botar você dentro do armário, vou trancar esse armário, você não vai sair não. Deus pode libertar você desses pensamentos, porque esses não são pensamentos de Deus. Tá certo? Estou falando de coisas aqui normais. Você é viciado em internet, pornografia, meu irmão. E graças a Deus esse pecado eu não tenho. Primeiro, quando eu era adolescente, não tinha internet. Tinha a revista Playboy. Mas ela vendia dentro de um saco, na banca de revista, e a gente não podia comprar. Não tinha dinheiro. Todo mundo aqui sabe, conhece seu ponto fraco. Certo? Sexo, poder e dinheiro, né? Todo mundo sabe. E talvez esse termo intocável, né, seja colocado justamente para esses pecados que você sabe que tem, mas você não quer tocar neles. Mas esse pecado, ele adoece você, e esse pecado faz com que a mão de Deus pese sobre você dia e noite. Dia e noite. E Deus está dizendo, eu quero curar você nessa manhã, eu quero restaurar você. Quero restaurar você, quero libertar você disso, meu filho. Sabe por quê? Aí que eu fico, eu fico doido com Deus. Eu estava meditando nesse versículo. O que eu vou falar sobre pecado intocável? Veio essa promessa de Deus. Eu quero curar você. Sabe por quê? Ele vai curar? Veja no texto que coisa linda. Pois te chamaram o quê? A repudiada. Então, quando você está vivendo no pecado, e você é crente, a turma desmoraliza você. Ah, é o crente, que crente safado. Você notou que o mundo gosta de fazer propaganda de crente safado? Não existe nenhuma reportagem na TV falando dos crentes certos, só dos crentes safados. Eu estou sabendo que a Flor de Lis vai ser preletora do Encontro de Casais com Cristo aqui, é verdade? Como tratar bem o seu marido? Mandando para a eternidade. Os caras vêm dar um curso de tiro aí. Pastor, você vê a reportagem? Sai assim, pastor pratica não sei o quê, pedofilia. Isso o mundo vibra, não vibra? É isso que Deus está zangado com isso. Deus, como é que é? Estão chamando a minha esposa de repudiada. Porque você é muito precioso para Deus. E você mesmo prostrado, você está na mão de Deus. Nenhum pecado pode separar você do amor de Deus, nenhum. Porque Ele já pagou o preço da nossa redenção. Ele já pagou o preço. Talvez você traga na sua memória aí pecados que você já cometeu, que Deus já perdoou.
mas você fica muitas vezes se retroalimentando desse pecado. Mulher tem esse hábito. O marido faz uma coisa errada, o marido vai lá, pede perdão, reconcilia, mas na próxima briga, ela volta tudo. Aí eu falo, não, isso aí já não vale, já está perdoado. Pô. Isso aí já prescreveu o crime. É assim? Qual é o seu pecado? Você está crente, você diz, pastor, eu estou com pecado, eu preciso me libertar desse pecado. Esse pecado está adoecendo você. Tira o seu prazer espiritual, tira a sua alegria, tira a sua comunhão com Deus, tira a sua vibração espiritual, afeta o seu humor, afeta os seus relacionamentos. Eu gosto disso aqui, diz, olha, eu vou restaurar e curar você, sabe por quê? Pois te chamaram a repudiado. Sabe que uma linguagem humana, tá? Deus teve uma crise de ciúme. É como se nós fôssemos aquela prostituta na rua e as pessoas começam a se achutar e a desmoralizar aquela pessoa. E ele vem e diz, não, ela é minha. Ela é minha. E ele diz, ninguém vai mais falar mal de vocês, ninguém mais vai dizer. Vamos pegar um exemplo de Cristo. João capítulo 8. Para a gente entender, para ilustrar isso aqui. João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele assentado e ensinado. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio o quê? De todos. Olha, irmãos, olha aqui. Primeiro, ela foi surpreendida em adultério. Teria que ser levado o homem e a mulher. Mas só levaram a mulher. Mas não somente eles levaram a mulher, eles colocaram a mulher no meio, para que todo mundo visse. Veja bem, o prazer do ímpio é publicar pecado. O prazer de Deus é esconder pecado, cobrir os nossos pecados. E é tão interessante que diz assim, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, olha, tais mulheres, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem o que recusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que tem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire o quê? A pedra. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher do meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus faz isso com a gente. A gente cai em pecado, todo mundo cai de pedra em cima da gente. Aí Jesus diz, não é assim não. Eu vou te perdoar, eu vou te restaurar, eu vou te dar uma nova chance. Vai e não peques mais. E quando ele diz vai e não peques mais, ele nos dá as condições para a gente não pecar mais aquele pecado. Vocês estão entendendo ou não?
Eu fico pensando, irmãos, Jesus e Deus, Ele nos ama com esse amor maravilhoso, incompreensível. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião. Pronto. Falou é Sião, mexeu com os bios de Deus. É Sião. Ele diz, já ninguém pergunta por ela. Ela foi desprezada, inclusive, por Deus. Preste atenção, irmãos. Essa é a atitude do mundo com o crente. Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá em Miqueias. Capítulo 7. Vou fazer um exercício prático aqui. Eu conheço o neto aqui, Caruso. Mas aí um dia eu descubro um pecado que ele comete que eu não sabia. Aí ao invés de eu me aproximar dele, orar com ele, eu começo o quê? Evitá-lo. Porque eu fico com uma ideia, pode me contaminar. Ele não é aquele cara que eu pensava. Olha, cuidado com o Caruso, viu? Aí eu começo a falar, cuidado com o Caruso. Ele é pegador. Ele é Sansão. A gente faz isso ou não faz? Às vezes, irmãos, eu fico vendo, quando a gente disciplina um crente na igreja, às vezes é um problema velado, a gente não publica, mas disciplina o crente. Às vezes o pecado é público, tem que comunicar publicamente. Isso, ao invés de gerar compaixão na igreja, muitas vezes vira julgamento. Primeiro já julga o pastor, dizendo que o pastor é fariseu. Quem não tem pecado, não, mas a disciplina é necessária. Quem ama o quê? Disciplina. Por que Deus faz as chagas em mim e você? Porque Ele me ama. Agora vá o incrédulo dizer, esse crente aí é repudiado. Aí Deus Ele chama para si e diz, não é repudiado não. Vou restaurar ele, mostrar para você que ele é top. Veja o que é que Miqueias coloca. Miqueias capítulo 7. Versículo 8. Olha o que o profeta diz, olha que coisa linda. Ó inimiga minha, não te alegres, o quê? A meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será o quê? A minha luz. Não te alegres com o meu pecado, não te alegres com a minha queda, porque eu vou me levantar. Todo crente, quando cai, se levanta. Ele não fica prostrado. E é tão lindo isso aqui, porque às vezes você se alegra com a queda do outro, para dizer que você é melhor do que o outro. Está vendo? Eu estava desconfiado desse irmão, dessa irmã. Tinha uma coisa, outra coisa. Meu santo não batia com dela. Meu irmão, se Deus tirar a mão dele, a graça dele da nossa vida, a providência que nos controla, se Deus fizer o que Ele fez lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, entregar os homens aos seus próprios desejos, nós estávamos perdidos.
A graça de Deus é que nos segura, que nos protege. Então, você que é jovem, tá? Nós estamos falando para os jovens aqui, tocados. Jovem, você está amarelo, filho. Desanimado. Jovem com medo de morrer na pandemia. Eu nunca vi isso. Jovem gosta de querer morrer mesmo, alto risco. Você é jovem. Todo dia eu falei com um grupo, eu vou comprar calcinha e sutiã para esses jovens aqui da igreja. Jovem homem. Eu nunca vi desse jeito. Irmãos, nós somos pecadores, somos. Pecamos. Vamos levantar? Vamos. E vamos para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É isso que Deus quer da gente. Olha o que ele diz aí em Miqueias 7. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eu posso estar lá, vivendo entre os ímpios, numa condição difícil, vivendo um momento de trevas, vivendo um momento andando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, o Senhor é a minha luz. Ele não me abandonou, não. E aí, ele disse, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Lê comigo isso aí. Ele me tirará para a luz. E quem é a nossa justiça? É Cristo. Se Deus justificou, quem é que pode condenar? Diz aí. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então hoje, esse tal de pecado intocável vai ser tocado no sangue do Cordeiro. Você vai se libertar hoje. Tá certo? Nós temos que ter uma mocidade santa aqui. Defeituosa? Defeituosa. Teimosa? Teimosa. Exibida? Exibida. Fala, Senhor. Achando que é a melhor mocidade do mundo? Sim, soberba, vaidosa. Mas nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, tem jeito. Só não tem jeito para o diabo. E aqui, eu gosto de Miqueias porque ele vai colocando, a minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés, como a lama das ruas. Eu quero encerrar, chamando você para o Salmo 37. Salmo 37. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, tá certo? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas a gente sabe que a gente vai cair, que a gente vai pecar. Certo? Quantos votos de acampamento você já fez? Você que é jovem. Aquele escudo de fogueira. Você vem do acampamento com a faca dos dentes. Vou morrer por Jesus, vou matar por Jesus. Passa uma semana, você cai no mesmo pecado que você tinha antes do acampamento. Você precisa ter paciência com você mesmo. Porque Deus não terminou a obra na sua vida. Você vai pecar, vai lutar. Sua vida vai ser isso até Jesus voltar. Ou até Ele lhe chamar. Mas eu queria chamar a sua atenção, Salmo 37. (23 e 24).
Está na hora? Eu acho que é até 10h30, né? Nós vamos fazer o descarrego agora. Depois nós vamos ajoelhar, todo mundo, e você vai confessar para Deus esse pecado. Como é que é o nome? Intocável. O Espírito Santo vai tocar nele hoje, aí você vai, né? O Espírito vai libertar você, livrar você disso. Eu tenho um pecado que eu falo demais. E às vezes eu sou muito franco. E franqueza sem amor ofende, né? Aí eu oro todo dia, Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios. Põe um anjo na porta dos meus lábios. Depois eu falo, põe serafim, querubim, põe todos os exércitos celestiais. Ordena aos teus anjos a meu respeito. Eu vejo um negócio, não quero falar, mas eu tenho que falar. Salmo 37. Lê comigo aí, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho, se cair, porque o Senhor... Por que você vai se levantar? Porque Deus não te larga. Ele, te segura. Você está ali, doente, cheio de chagas, mas Ele está ali. E Ele está prometendo, eu vou restaurar vocês hoje. Eu vou sarar vocês hoje. Amém? Vamos nos ajoelhar? Tem uma musiquinha de fundo, assim, para dar aquele... Irmãos, é o seguinte, se você fizer esse congresso aí, todinho, pecados intocáveis, aí assiste um preletor, que coisa linda, e não resolveu o problema do pecado, não adianta nada. Certo? Aí, vamos aguardar agora a quarta conferência, aí você fica pecando até lá. Você tem seus pecados. Se você quiser orar em dupla, pode orar também. Você fica à vontade. Nós estamos diante da Tua palavra, diante dessa promessa gloriosa, grandiosa, que o Senhor nesta manhã
O Senhor quer nos restaurar, restaurar nossa saúde espiritual. O Senhor quer curar as nossas chagas, untar as nossas feridas, nos livrar, ó Deus, do sofrimento do pecado, da dor do pecado, da tristeza do pecado, da inércia que o pecado traz, o desânimo, a frieza, a falta de fervor, de entusiasmo, de alegria, o desejo, ó Deus, de te servir, de trabalhar, a alegria com as coisas do teu reino, com arrependimento de pecadores, com o crescimento da tua obra. O pecado, ó Deus, mina a nossa gratidão, a nossa satisfação, a nossa alegria. Venha nos curar nesta manhã, venha nos libertar, venha tirar de nós todo esse fardo, todo esse peso que nos assedia, que nos oprime, e que nossa alma seja liberta nesta manhã. Que nós sintamos e experimentemos, ó Deus, a alegria da comunhão, a alegria da restauração. Ajuda-nos, abençoa-nos, consola-nos, conforta-nos, cura-nos nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico aí que eu não sei qual é, mas vamos cantar. Satisfação é ter a Cristo, ninguém conhece. Vamos cantar? A alegria está no coração. Vamos lá? Bem forte. Terminou depois, tá? Vai ter os avisos, eu vou voltar para o